Então, eu já experimentei algumas coisas, né? Vejo que outras não experimentei, porque existem manifestações que vêm também pelas nossas fases espirituais, de entrega. Existe fé também que não precisa se manifestar no sentido físico. Nós cremos e cremos, como Deus diz que gostaria, né, que nós não precisássemos de ter sinais, não é verdade? Mas a parte emocional, às vezes nós caímos no erro de julgarmos uma pessoa, uma situação, né, porque houve uma manifestação muito mais forte do que aquilo que nós estávamos acostumados, ou daquilo que a gente já experimentou, né? Então eu só queria relatar essa situação da passagem, que mostra realmente as pessoas olhando sinais visíveis de pessoas que meio embriagadas, meio tonteadas e falando em línguas diferentes, como se fossem, né, pessoas embriagadas, mas que não era o mover do Espírito Santo. Então nós não podemos descartar também a manifestação do Espírito Santo dessa forma. Eu em nenhum momento descarto a presença do Espírito Santo. Não, eu entendi, eu talvez não tenha me expressado, mas eu só falo que às vezes os nossos olhos humanos podem olhar uma situação e pensar que todos estão na mesma situação. Eu sei, porque a gente já presenciou muitas coisas que não vinham de Deus, né? Que era uma carência emocional da pessoa, né? E carência emocional se trata com um bom psicólogo e um bom psiquiatra, né? Uma outra coisa, a diluição da identidade no emaranhado de identidade, a fragmentação dos referenciais de sentido e relativização dos valores. Fragmentação dos referenciais em nossa vida. Qual é o referencial nosso enquanto povo de Deus? Qual é o seu referencial enquanto povo de Deus? Jesus. Nosso referencial é Jesus Cristo. Ponto. Volto lá na Diocese de Lins, porque isso o Dom Irineu falava em todos os lugares, né? Se Jesus estivesse aqui em meu lugar, o que ele faria? Então, sempre olhar para Jesus e ver nele o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. O meu ponto de partida dentro da minha identidade não pode ser eu próprio, dentro de um compromisso de fé. Não pode ser eu próprio, senão eu vou estar relativizando os valores, e principalmente os valores e o compromisso evangélico que esses valores me cobram. Se um irmão ou uma irmã, um leigo, uma leiga, um ordenado ou não ordenado, coloca em primeiro lugar o seu referencial como ponto de partida, a sua particularidade como ponto de partida, ele não vive a identidade de igreja. Ele vive a identidade de igreja com o minúsculo que ele pensa ser igreja para ele, não como um todo. Isso é problema. Que vai formando os guetos, as panelinhas. Eu vou em tal lugar porque o padre fulano, ele é excelente, faz isso. A missa dele é assim. A celebração dele é não sei o que. É isso. Cuidado. Você está indo lá porque o referencial é Jesus Cristo, ou porque o referencial você está em cima daquilo que a pessoa está te apresentando? Apresentando ela, não ele. A gente vive num mundo onde os referenciais agora são midiáticos. Eu gostaria de ser como o Neymar, eu gostaria de ser como o Pelé, como a Xuxa. Esses são os nossos referenciais? Não. Enquanto povo de Deus, os nossos referenciais são outros. Estão pautados em Jesus Cristo. Estão pautados no seu Evangelho. Estão pautados no nosso batismo, no nosso compromisso. O que hoje nós mais vemos e que interfere muito mesmo, dentro da diluição dessa identidade, nesse emaranhado de identidades que vivemos, né, das várias situações que se vive, é o medo, a coerção e a insegurança, que causam desgaste. Nem sempre a gente se mantém na autenticidade da nossa identidade. Por causa de medo e de insegurança, você
dá uns passos para trás, blinda a sua vida e assume uma outra identidade com medo de ser quem você é. Isso eu vejo no meu dia a dia ali, enquanto paróquia. Nós padres, às vezes, você quer ser realmente aquilo que você é dentro da comunidade, mas aí você fica com medo. O que será que um ministro vai falar, ou um catequista vai falar, ou o pessoal do grupo de canto? Ou grupo de canto é terrível, você coordenar grupo de canto. Olha, não pode cantar isso, não pode tocar isso, não é litúrgico, não faz parte da nossa tradição litúrgica, tal tipo de canto. Ah, mas na igreja lá canta e o povo vibra. Filhinho, lá é a igreja fulana de tal. Aqui a igreja católica, ela tem uma tradição, uma identidade própria. Você está distorcendo. Mas aí você bate de frente, você vai perdendo. E com medo de perder, você se sente coagido. Com medo de perder, você se deixa ser sufocado e vai eliminando a identidade que você vive. Esse é um problema gravíssimo. A incerteza cria buscas baseadas no imediatismo. Vou fazer mais uma pergunta. Adoro ficar fazendo pergunta para vocês ir pensando. Isso serve para o Márcio Catacho. Você está como vigário, né, Márcio? Onde? São Benedito e Bauru. Quem que é o padre? O Gustavo Crepaldi. Crepaldi. Conheço. A gente estava no quarto ano. Ah, sim. Não, ele estava no primeiro, a gente Estava no quarto, isso, é verdade. Lembro do Crepaldi. Bom, por exemplo, falando do imediatismo, não sei se isso acontece na diocese de Bauru, ou em outras dioceses, ou Marília, mas em Lins, por exemplo, nos últimos 7 anos acontecia muito. Nós temos várias pastorais e movimentos já organizadas. Exemplo. Aí o bispo chega. Adriano, né? Essa parte você vai tirar, tá bom? Você vai editar isso daí, você tira isso daí. Quem está no celular não é para gravar, senão vai cair uma praga de padre em vocês, viu? Você de barba lá atrás, sua barba vai cair. Tá Em nome de Jesus, não. bom? Olha que eu estou assim com o JC. Bom, por exemplo, a pessoa de um bispo, a pessoa do bispo. Que é a pessoa mais imediatista que um bispo? E tem uns que até falam assim, eu tenho o anel e o báculo. Ainda bate assim o cajado. Por quê? Está tudo organizado, tudo entre aspas, né? Tá lá, pastoral do batismo, pastoral catequética, pastoral familiar, pastoral da sobriedade, a pastoral do dízimo, claro, né? Opa, melhor pastoral da igreja, pastoral do dízimo, né? Grupo de coroinhas, o que mais que tem? Aí vai lá, movimento de cursilho, apostolado da oração, legionários de Maria, tem uma leva. E as coisas chegam a um certo tempo, começam meio que, vamos levando. Vamos levando. A pergunta que eu quero fazer a vocês é assim: na vossa diocese, em vossas comunidades, os bispos nos orientam a fazer nas nossas comunidades paroquiais a chamada Assembleia Paroquial. Não tem isso? Assembleia Paroquial. Para organizar, olhar como foi a caminhada da igreja naquele semestre ou naquele ano, né? O que está bom, o que pode melhorar, o que a gente deve descartar, o que devemos criar, tudo isso. Pergunta ao bispo: Senhor bispo, vamos fazer uma assembleia diocesana, fechar as portas e fazer um balanço? Ele fala não. A única coisa que ele vai fazer é assim, ele chega, eu nunca vou ser bispo, eu tenho certeza, ele chega da assembleia da CNBB ou do Regional Sul 1, né, com um monte de papel, de propostas, e fala assim para o coordenador de pastoral: é para criar essa e essa.
Aí o coordenador pastoral fala assim: mas já tem tudo isso, excelência, não tem gente para colocar à frente dessas pastorais, está difícil a gente conseguir liderança, o povo está cansado, está desanimando, porque o que já tem, o pessoal está largando por causa do cansaço, tem que colocar gente nova. Não, mas a gente tem que caminhar junto como igreja. Então eu quero também essa pastoral, eu quero este movimento implantado, eu quero mais isso, mais aquilo, mas não sei quem. Isso é imediatismo. A igreja precisa parar e fazer um balanço de como está sendo a sua caminhada. Não ficar injetando coisas por injetar. Isso detona a identidade, desanima a nossa caminhada. É preciso parar e respirar. Isso é colocar identidadezinhas dentro de uma identidade maior, que é a igreja local. E sufoca. Vocês já viram acontecer isso? Sufoca. Aí você convoca para uma reunião dentro da comunidade, você convoca lá: eu gostaria de convocar o grupo tal, vai colocando lá, pastoral disso, daquilo, blá. Aí chega uma pessoa só: padre, eu vim. Uai, não, eu estou representando os ministros, a equipe de batismo, a catequese, a Legião de Maria, apostolado da oração e o grupo de exéquias. Vai sufocando todos nós. Então, o imediatismo, querer fazer tudo de imediato, sem um planejamento, sem um porquê, e se vale a pena assumir aquilo, detona a nossa vivência enquanto comunidade, a nossa vivência enquanto liturgia bem celebrada e também pastoral bem estruturada. Não tem como continuar. É preciso a gente, então, dar uma respirada. Os desejos desenfreados tornam-se felicidades na lógica das satisfações imediatistas. É um desejo. Eu desejo estruturar de forma mais clara, a verdadeira identidade que está sufocada por uma gama de situações. É melhor o senhor ser bispo. É melhor o senhor ser bispo. Não vou ser bispo, não. Só se eu for... Não, eu gostaria de ser bispo 24 horas, só. Já deixaria um monte de decreto assinado. Só batendo carimbinho, né? Senão a gente perde. Somos um povo que busca manter a identidade? Uma pergunta, até entre aspas ali. Somos um povo que procuramos manter essa identidade? Sim, nós somos. Agora outra pergunta em cima. De que maneira? De que maneira? Aí essa maneira é assim: o que eu celebro, que é o centro da minha pesquisa, o que eu celebro na liturgia, eu vivo nas minhas pastorais, nos meus movimentos? O que eu testemunho nas minhas pastorais e nos movimentos, eu trago para a minha vida celebrativa e mostro a minha real identidade de igreja? Isso dá até um retiro espiritual para a gente. Eu tenho que pensar isso, porque celebrar e agir, liturgia e pastoral, faz que se construa uma identidade cristã autêntica. Então, a construção da identidade faz parte da vida do ser humano. Não foge da nossa vivência de fé, está dentro de uma pluralidade de experiência e de expressões culturais. E o que eu mais escutei durante as aulas, durante o mestrado, é a problemática da pluralidade hoje. Isso não é um problema, é uma graça. O mundo pluralista
não é um problema, é uma graça para nós. A diversidade não é um problema, é um bem para nós. Na diversidade, a gente faz alianças, a gente se encontra, a gente soma, a gente não divide. Eu não sou do Estado Islâmico para criar divisões. Nós somos cristãos e a gente precisa dar as mãos, enfrentar essas situações. E o que a gente tem mais visto é que eu tenho medo das expressões culturais de hoje e dessas experiências de pluralidade. Não, aproveite isso, meu irmão e minha irmã. Saiba trabalhar disso. Nós também esbarramos nas tendências e nos modismos. Nos modismos. Quais são as tendências dentro da nossa comunidade? Bom, vou pegar um exemplo que faz pouquíssimo tempo. Eu dei 3 noites de formação de liturgia na minha comunidade e esbarrei numa situação que eu acho que nunca vocês pensaram isso. É sobre a postura, os gestos, as posturas do presidente da celebração. Eu sou curioso em liturgia. Curioso. Curiosidade matou o gato, mas ainda estou vivo e não sou gato. E lendo lá o Instrução Geral do Missal Romano e outros livros de liturgia sobre as posturas e tudo mais, chegou num ponto sobre a posição das mãos do presidente. Se abre assim, se abre assim, se abre assim. Os gestos. Lá no IGNR, fala da postura do presidente. Vamos pegar o Pai Nosso. E depois disso, deu pano para manga e partilhei com os meus que estão aqui. Lá está dizendo assim: o presidente convida a assembleia à oração do Pai Nosso e de braços abertos continua, não é? Juntos, não é? Quem de braços abertos? Presidente. Por quê? Uma vez uma pessoa perguntou para mim num curso, e eu achei engraçado, fiquei com isso na cabeça, falei, vou ter que pesquisar. Falei assim: padre, falaram para nós que o padre tem que estar com as mãos assim para rezar o Pai Nosso, que o Espírito Santo bate aqui, e vai para o povo, que também com as mãos abertas recebe o Pai Nosso, pega o Pai Nosso. Falei, minha Nossa Senhora do espartilho bem apertado. Falei, como? Falei, nunca ouvi isso. Fui pesquisar. Aí a Ivone Brist, que é liturgista, aquela irmã, é rígida na liturgia, mas uma liturgia bem séria, principalmente com a música. Ela faz parte da Rede Celebra, que eu também faço parte da Rede Celebra e tudo mais. Ela colocou uma figura no chão, onde nós estávamos no curso, lá na casa Santa Fé, em São Paulo, ali em Anguera, várias fotos, figuras, gravuras. E uma central tinha a imagem de uma mulher vestida de bispo. Uma mulher vestida de bispo e com as mãos levantadas em oração. Nós éramos no dia lá naquela sala, 18 padres e mais ou menos uns 10 leigos. E nós padres ficamos olhando e eu lembrei naquela história, aquele romance, A Papisa Joana. Não sei se alguém já leu esse livro, A Papisa Joana. Né? É uma ficção, mas outros falam que é verdade, não sei. Não estudei profundamente a história da igreja. E nós paramos em volta daquilo e ela perguntou: quem é esta? Não sei. O que vocês estão vendo? Um bispo, uma mulher vestida de bispo. Eu até pensei que fosse o Domingos Sávio de peruca. Mas, falei, não sei, deve ser uma mulher. Aí, ela falou, então, essa figura
é a figura da igreja orante. Está lá nas catacumbas. Eu nunca entrei nas catacumbas de Roma. Eu fui em Roma, mas não visitei as catacumbas. Diz que tem lá um afresco onde está pintada essa figura. É uma mulher realmente vestida de bispo, até usando o palio arcepiscopal, né? E ela está assim, com as mãos estendidas. E a Ione disse assim: esta é a postura daquele que preside e que, em nome da Assembleia, eleva as orações a Deus. E seria bom que os presidentes das celebrações não decorassem os textos litúrgicos, entre aspas, mas sempre tivesse o gesto de olhar para o alto, no sentido de que você, presidindo a Assembleia, está em nome da Assembleia, dialogando, fazendo esta ponte entre o humano e o divino. E as mãos espalmadas é o sinal de entrega. Você se entrega em oração. Achei bonito aquilo. Vou começar a rezar assim. Eu lembro de uma das aulas nossas de liturgia no ITRA, não sei se o Márcio lembra, mas falaram para nós que tinha que abrir a mão aqui assim. Você lembra disso, né? É assim, bonitinho, certinho, durinho, né? As mãos espalmadas. Aí, tá bom, fiquei com aquilo na cabeça. Vou para outro curso. No outro curso, o Ariovaldo, Frei Ariovaldo, falando sobre as posturas nossas, disse assim: não importa para o leigo, porque eu celebro para as freiras da facção salesiana de Linz. É que são várias facções da igreja. Lá em Linz tem as salesianas. As irmãs salesianas que eu celebro, eu sempre vi a irmã Narcisa, que ela é romana, né, italiana, de Roma. Claro, né, se ela é romana, é da Itália, né, não é do Paquistão. Ela sempre rezava o Pai Nosso, ela colocava a mão assim, às vezes deixava dentro do bolso da saia dela, às vezes ela estava com o braço cruzado. Eu falava, por que essa bendita dessa freira não abre os braços, né? Será que ela não tomou banho hoje? Ali eu não tomo banho quase. Bom, chegando. Aí eu fui conversar com ela, falei, por que a senhora não levanta as mãos, irmã? Ela disse assim, eu não levanto as mãos porque eu não sou obrigada. Eu sou leiga. Eu posso rezar o Pai Nosso assim, eu posso rezar o Pai Nosso com as mãos aqui, eu posso rezar o Pai Nosso assim. O senhor nunca leu nada nos livros de liturgia? Eu falei, não. Ela falou, não tem uma obrigatoriedade de estender as mãos. Essa obrigatoriedade é para quem preside, é para os presbíteros, para os sacerdotes, que é a postura orante vossa, em nome da Assembleia. Né? Aí depois saíram falando lá no início que o Padre Pé tinha proibido rezar o Pai Nosso assim. Falei, não, vocês rezam do jeito que quiser. Falei, se quiser rezar igual São Sebastião assim, né? Pode também. Desde que reze. Ah, eu não vou mais rezar assim. Não, você pode rezar de qualquer forma. Desde que você se entregue à oração. Então, os gestos também falam, né? A gente tem que saber interpretar aquilo que nos orienta e nos identifica. E tem as tendências e os modismos. Qual que é o grande modismo nosso dentro da igreja? Dentro das nossas comunidades, principalmente os padres recém-ordenados. Pode falar, gente, eu dou a absolvição no final, eu e o Padre Marcos Catachi. Os padres recém-ordenados, vou pegar de 6 anos para cá, porque nós temos 10 anos, né, Márcio? De 6 anos para cá, por exemplo, existe a tendência e o modismo de usar todo quanto é tipo de paramento. Se dá mais valor ao arreio que se coloca do que aquilo que se celebra. É renda e mais renda, que cobre talvez
o essencial daquilo que se está celebrando. Este é um problema sério, porque esquece de viver profundamente o mistério celebrado e quer se apresentar de uma forma como centro de atenção, desfocando a atenção daquilo para onde nós deveríamos estar voltados, que é o mistério eucarístico. Ah, e se não tiver renda na minha túnica, se a minha casula não estiver toda brocada, se eu não colocar o amito, se eu não colocar o... Como chama o outro que vem aqui? Manípulo. Se eu não colocar manípulo, se eu não colocar símbolo, se eu não colocar isso, se eu não usar o clésima, se eu não usar a batina. Uai, desde quando? É a roupa que faz o monge? Primeiro você está ordenado aqui. Claro que isso te identifica, mas não mostra a sua real identidade. Então, cuidado com o modismo. Tá? A minha avó falava que às vezes a gente se veste demais para esconder quem realmente somos. Então, cuidado, tem que ter um certo cuidado. E também os momentos de satisfação dentro da nossa identidade. Eu quero viver algo para me satisfazer e não satisfazer o outro. Então eu não vivo uma identidade, eu vivo uma imitação. Tá? Quando você quer momentos de satisfação, você não vive você mesmo. Você vive o outro. Você imita. Tá? E isso causa uma frustração. Aí entram as crises de fé, as crises existenciais, as crises num compromisso de comunidade. É você querer imitar. Ah, lá na paróquia de Nossa Senhora tal, faz isso, 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 isso. Vamos imitar? A identidade local lá é uma. A identidade nossa aqui é outra. Você tem que analisar isso. Senão a sua identidade de igreja e a sua vivência em comunidade vai por água abaixo. Tenhamos consciência. Compreender a identidade da igreja é um desafio de fé, de amor, de adesão com uma consciência madura e estruturada, rompendo com a alienação do todo que nos cerca. Isso é sério. Você tem consciência de onde você participa? Você tem uma fé madura? Eu volto lá ao exemplo do cerco de Jericó. Tem todo aquele auê a semana toda, 7 dias. É fogo de palha. Você não está amadurecendo ninguém para aquela identidade de igreja. Você apenas está atraindo público. Você precisa promover o amadurecimento. Senão você não vai enfrentar o desafio. Você não vai vivenciar a sua fé. Você não vai fazer uma junção entre celebrar e agir. Você nunca vai ter um pertencimento que te traga uma garantia. É possível ainda dizer que a identidade concede um pertencimento, mesmo não trazendo uma garantia, mas você faz parte. Lá em Lins, no Santuário de Fátima, numa das reuniões, o padre Ede Carlos, recém-ordenado, ele disse assim para o pessoal: é preciso vocês vestirem a camisa, assumir a identidade. E a identidade parece ser algo tão solto, mas é complexo falar de identidade dentro de igreja. Zygmunt Bauman, que fala sobre a identidade líquida, a modernidade líquida e tudo mais, porque tudo vai se diluindo em nosso meio, na nossa vida. Por quê? Porque você vai assumindo tudo ao seu redor e esquece de ser você. Você esquece de ser você. E as coisas passam muito rapidamente. Muito rápido. A velocidade com que tudo caminha não nos deixa usufruir, degustar das coisas da vida, nem mesmo da identidade sua. Aí a identidade como parte formativa da sua espiritualidade.
Por exemplo, você é católico. Você é católico. Volte um pouquinho. Você é cristão católico. E dentro da sua cristandade, vivência cristã, você vive uma espiritualidade católica. Ok. Olhem de forma friamente para alguns movimentos e pastorais que vão surgindo ou que já estão dentro de nossa realidade de igreja e façam uma estatística ou ao mesmo tempo uma avaliação se realmente estamos vivendo uma catolicidade ou nós estamos distorcendo a identidade cristã católica para uma situação neopentecostal. É só começar a observar algumas celebrações, observar algumas músicas, algumas tendências, algumas parafernálias que nós colocamos dentro de todo o nosso aparato litúrgico celebrativo, que mais parece um culto neopentecostal do que uma celebração eucarística católica. Esse é um grande problema, vai quebrando a nossa identidade, vai fragilizando ela, vai fragmentando ainda mais ela. Eu não sei quanto tempo tem, mas já são 11h30. Ainda é preciso compreender a identidade como parte formativa do ser e sua espiritualidade. Com isso, identidade e identificação entram num processo de divergência dentro de uma competição condicionada a uma identificação, ou seja, torna-se como o outro, perdendo a identidade para o sentido de imitação, algo de querer ser o outro. Eu gostaria de ser o padre Marcelo Rossi, eu gostaria de ser o padre Fábio de Mello, eu gostaria de ser o padre Robson, eu gostaria de ser o padre fulano de tal, ser isso, ser aquilo. Por quê? Não, eu tenho que ser eu mesmo, eu próprio. A identificação como mecanismo de defesa ou de submissão. Muitas vezes a gente pode até utilizar essa identificação de forma errônea. A desejabilidade social, o modismo que já falei, ou o estrelismo, que é uma outra situação, o estrelismo. Se eu não me aparecer, eu não sou nada. E está cheio disso na nossa igreja. Tem que aparecer, tem que ver a estrela brilhando. Isso fere identidade, isso fere vivência. Não, ninguém deve ser estrelista, querer destaque. Tá? Isso gera imaturidade. Uma formação que tende à imitação produz imaturidade. Eu imitar o outro? Não, você tem que fazer de tudo para ser você e dar o melhor de você. Isso dentro da igreja também. Eu não preciso imitar o outro. Eu quero ser igualzinho Dom Irineu do Nelon. Não. Eu posso pegar algumas coisas da vida de Dom Irineu e trazer para a minha vida, mas não sê-lo. Eu tenho que ser eu mesmo, eu próprio. Isso fere. Uma formação orientada para uma autêntica identidade com sua originalidade. Qual que é a sua originalidade? Volto lá. É ser você sempre, sempre, acima de tudo. Tem algumas coisas que já fomos adiantando. A identidade é o cerne, a base, o que forma caráter. Identificação é o que nos atrai para a identidade, proporcionando um entrosamento a alguma coisa. A imitação é colocar-se no lugar do outro, assumir a identidade do outro, sufocando a sua própria identidade.
Atualmente, no meio da sociedade, no meio da igreja, existe um contínuo aumento do processo imitativo. Destaca-se o estrelismo, o desenvolvimento de estereótipos. Ou seja, um conceito de padronização para melhor adaptarem-se às expectativas e julgamentos sociais da rotina. Bom, eu preciso rezar a missa ou celebrar a missa desta forma, porque eu quero atrair as famílias X, Y, Z da comunidade. Acontece, tem isso sim. Isso fere demais o nosso compromisso de igreja. Isso fere demais a nossa identidade. Você querer padronizar, seguir um padrão, porque você está pensando em agradar certo grupo de pessoas. Cuidado, isso vai ferindo o que é a igreja. A refontalização, que já falamos um pouquinho, mas eu queria chegar aqui. 5 pontos. Que aí a gente cai também, volta no que a nossa amiga estava falando, de emoções e de sentimentos, que também se gera dentro de uma vivência pastoral litúrgica. Foi um livro que, quando eu estudei filosofia, no final da década de 90, fez o maior sucesso, Inteligência Emocional. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Inteligência Emocional? Não, é do Daniel Goleman, né? E o Tom Butterbaldon, ele faz uma análise desse livro do Daniel Goleman, e dentro desta análise, alguns pontos que devemos trazer para a nossa vivência pastoral e litúrgica. A primeira coisa que ele fala é do autoconhecimento. O autoconhecimento, né? A habilidade de se autoconhecer, a consciência de nossos próprios sentimentos e habilidades para guiar as tomadas de decisões, o conhecimento das próprias habilidades e dos nossos defeitos. É aí que começa, é aí que está alicerçada, com muita categoria, com segurança, a sua identidade. É aí também que tem que estar alicerçada a identidade de uma igreja local, ou uma igreja particular, ou uma paróquia, ou então uma comunidade dentro de uma paróquia. A habilidade de conhecer bem, saber como ela está constituída, formada, como ela vai se formando ali. Depois, a autorregulação, a adaptabilidade, ser consciencioso, adiar gratificações para atingir objetivos, habilidade de nos recuperar de situações emocionais. Às vezes está tudo sendo muito bem feito, acontece alguma coisa, alguém se sente ferido, machucado, e já vira as costas e sai. Isso vai criando rupturas, trincas, num relacionamento de identidade. E a igreja vai perdendo. A igreja que eu estou dizendo não é só a igreja universal, a igreja como um todo, que também perde, mas a igreja local, a igreja paroquial, a igreja comunidade onde você participa. Vai criando certos ranços, certas intrigas. Você tem que ir superando isso, com autorregulação, com essa adaptabilidade, adaptar-se à situação, para que a sua identidade se mantenha numa vivência. Tá? A terceira coisa, a motivação, a confiança. Pego como exemplo vocês aqui hoje. Qual a motivação de estar aqui? Qual a motivação de fazer parte de uma pastoral? Qual a motivação de estar à frente de um grupo de pessoas? Pego nós dois padres, tem mais padre aqui na sala, além do Natasha e eu? Não, graças a Deus.
O que nos levou, nos motivou a abraçarmos o sacerdócio, né? O que nos motiva? Se eu perder essa motivação, eu tiro a batina e pronto, eu logo, né? Vou dar netinho para minha mãe. A empatia, lidar com os demais. E esta empatia, quem ganha de nós são os nossos irmãos evangélicos, viu? Eles ganham de nós nisso aí. Essa empatia. O que o outro está sentindo, a habilidade de influenciar numa gama de pessoas. Nós às vezes não demonstramos certa influência porque temos medo. E isso vai também deixando a identidade da igreja meio que flutuando, como um barco à deriva. A quinta coisa, habilidades sociais, habilidade relacional, né? As questões relacionais, relacionar com o todo. Então, 5 pontos, e segundo o Tom Butler-Baldwin, que lê aí o Daniel Goleman, vai falando que dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa vivência enquanto comunidade, é preciso sim viver esses 5 pontos. Um bom teólogo deveria também pensar nesses 5 pontos. Um bom agente de pastoral, ou um pároco, ou até mesmo um vigário, ou um bispo, deveria pensar nisso daí para manter firme a identidade, dar identidade onde ele trabalha. E eu pontuei. Opa! Aqui. Eu pontuei 3 coisinhas que é de suma importância. A primeira, diante de uma identidade, em todos os âmbitos, a primeira coisa que devemos proporcionar dentro de nossas comunidades é o equilíbrio emocional. Eu preciso ter isso. Se eu não tenho este equilíbrio emocional, eu não atinjo os objetivos que são propostos. Tanto aquele que está à frente da comunidade, como aqueles que seguem o que está à frente, um todo, tem que estar bem equilibrado, bem fundamentado, o seu emocional, a sua vivência. A identidade do ser e sua espiritualidade estão dentro de uma teatralização. Sim, estão dentro de uma teatralização. Por quê? Porque a espiritualidade bebe de uma fonte teatral chamada liturgia, que quer queira, quer não, a liturgia tem o começo, meio e fim, porque ela segue uma ordem, assim como os teatros também seguem uma ordem. Mas nesta ordem de começo, meio e fim, que chamamos de ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais, nesta linha condutora, eu me encontro, eu me abasteço e eu sou enviado. Como numa peça teatral, você vai, assiste, reflete a sua vida e sai do teatro pensando naquilo que você vivenciou lá dentro. Se eu não consigo vivenciar bem uma liturgia, eu não consigo viver bem lá fora. E aí vem a dica. Como nós estamos celebrando as nossas liturgias? Como nós estamos fazendo as nossas liturgias? Pode. Por que se usa o termo teatral? Por que se usa o termo teatral junto? Quando você se expressou ali, ou está escrito, não sei, ali, você colocou teatral na liturgia. Por que eu coloco teatral?
teatralizar, porque eu vou demonstrar de forma, não como um espetáculo, mas eu falo de teatro no sentido de ordem. Assim como o teatro tem uma ordem de começo, meio e fim, a liturgia também tem um começo, um meio e um fim. É a forma de se apresentar o mistério. Eu não estou falando que a liturgia é um teatro, mas a forma que se expressa ali, se segue a ordem, se conduz, é de forma teatralizada. Quando você falou teatro, quando você colocou a palavra teatro, também na distância, também só exemplificando, porque quando dá entendimento. Porque a gente fala que na liturgia, que tudo é movido para que nós possamos participar, né, e não estarmos ali assistindo. Então só foi a colocação para mim entender o que estava escrito ali. Sim. É bom. Do teatro a gente assiste o teatro, claro, mas essa teatralização que eu quis dizer da liturgia é apenas a forma cronológica que ela acontece, tá? O seu desenrolar, mas todos participam, tá? Imaginemos ali a Assembleia Litúrgica, um grande palco onde todos estão na mesma cena e todos são protagonistas. Fica melhor desta forma para você entender, porque ninguém vai à liturgia para assistir. Antes, né, há um tempo atrás a gente falava, vou assistir missa ou então vou ouvir missa. Não, nós vamos todos participar. Quem celebra? Todos celebram, porque todos participam do ato celebrativo, apenas um preside, que é o sacerdote, ou o bispo, ou um diácono, uma celebração da palavra. Mas quando eu quis colocar aí, teatralizar, é da forma em que vai sendo desenvolvido cada ato, cada momento da liturgia em si. Ok? Certo? Falaram que eu tenho 5 minutinhos. Tudo isso, falando de liturgia e falando de vivência e de identidade, porque a gente pode cair num grande risco. Utilizar a fé de forma fraudulenta é destoar a identidade, cair num distúrbio que leva à falência de objetivos. Se eu não vivo bem a identidade de igreja, eu corro o risco de ter sim a minha fé fraudada, ou fraudar a fé de outro. Então, fica aí a dica para vocês pensarem também. Já falamos do pietismo e eu queria ir mais à frente. Aqui. Muita coisa. Opa. Aqui. Para a gente ir encerrando, nós chegamos a isso aqui. Celebrar e agir a identidade, diante da identidade, é justamente isso. A vivência pastoral deve estar amparada por uma identidade de ação. Primeira coisa, a vivência na igreja deve estar amparada por uma identidade de ação. A vida de fé testemunhada a envolve e a dinamiza. Fora disso, não há identidade de ação e nem testemunho. O comprometimento precisa romper barreiras e melindres para que seja rompida a inércia da manutenção para a ação, diante, obviamente, de uma conversão visível e sentida na comunhão e participação de todos e todas. Em suma, a vivência pastoral, a identidade da igreja numa vivência pastoral litúrgica, em suma, está nesse neologismo. Seja oportuno, então, concluir dizendo que deve haver uma pastorabilidade. Uma pastorabilidade, ou seja, a atitude ou condição de pastorear, conduzindo o rebanho na experiência de e com Cristo bom pastor,
se doando inteiramente, se convertendo da atitude mercenária dos que abusam, aproveitar da fragilidade do povo emocionalmente abalado e sedento por respostas para a atitude digna e verdadeira do discípulo que se identifica com o Mestre. E ainda a celebrabilidade, a atitude e o compromisso de celebrar bem, conduzindo os irmãos no mistério que é vivenciado na ação litúrgica da Igreja, ou seja, a habilidade de celebrar e viver a ação celebrativa. Em resumo, a identidade está no bem celebrar e no bem agir. Caso contrário, você não tem isso. E aí, para provocar uma última coisa, vamos ler juntos? Com fidelidade e audácia nas novas circunstâncias latino-americanas e mundiais. Trata-se de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho arraigada na nossa história a partir de um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos missionários. Nossa maior ameaça é o medíocre pragmatismo da vida cotidiana da Igreja, na qual, aparentemente, tudo procede com normalidade, mas, na verdade, a fé vai se desgastando e degenerando em mesquinhez.